Eu estou aqui com a Alice Naleto, ela que veio aqui para conversar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho da carreira dela, personal trainer, professora de pilates, assessora de corrida, dá treinamento. Seja bem-vinda, Alice, obrigada pela sua presença. Obrigada. Alice, conta um pouco da tua trajetória no esporte aí para mim. Bom, eu sou educadora física, né? Sempre estive envolvida com esporte e há 12 anos eu comecei a participar de corridas de rua, né? Fazia 5 quilômetros, né? Comecei bem devagar e há 7 anos mais ou menos eu comecei com as corridas de montanha para ter um diferencial, né? E aí eu estou até hoje, super bacana, né? Super importante. Eu estou participando do circuito, né? Então, é diferente, Alice, por exemplo, essa corrida de rua, né? Igual a gente estava conversando com o Miguel agora, do que essa corrida de montanha? Sim, sim. A corrida de rua, existe uma cadência, né? Um ritmo o tempo todo, e a corrida de montanha não. Ela exige ritmos diferentes, né? Conforme a altitude, né? E são vários obstáculos, né? Que a gente precisa passar, troncos, a gente passa dentro de rio, né, no mato mesmo, subindo as montanhas, claro, né? Uma aventura, né? Na verdade, uma aventura, né, Alice? Isso, mas para isso precisa ter um preparo específico, né? Eu trabalho com treinamento funcional, também treino, para ter uma estabilidade grande, né? Para evitar ou prevenir uma torção, né, de tornozelo, né, machucar o joelho, tombo mesmo, a gente costuma cair bastante, né? E então a gente precisa ter o corpo preparado para não se machucar. Então a gente trabalha com treinamento funcional, com pilates, né? Pilates é maravilhoso, né? Muito bom, porque trabalha o core, né? Isso é muito bacana para qualquer esporte, né? Te dá uma estabilidade muito grande. E no caso desse treinamento em montanha, né? Você depende então muito da natureza também, para você ter um lugar específico, né? Sim. Para fazer esse treinamento. Sim, Onde que vocês procuram fazer esses treinamentos aqui? Então, a gente procura, assim, ou parques, ou então a gente vai para lugares, lá em São Paulo, como a Aldeia da Serra, né? A gente costuma treinar lá no Pico do Jaraguá, né? Que a gente sobe. São lugares parecidos com o que a gente vai enfrentar depois na prova, né? E também a gente treina bastante na USP, porque lá tem bastante lugares onde a gente pode treinar subidas, né? Sei. E também as descidas, a gente tem que saber descer também. Senão vai direto, né? Vai direto e machuca. Numa só, né? A gente fala que todo santo ajuda mesmo, né? Levar um tombo. Isso, levar um tombo e se não souber descer, acaba machucando o joelho, a coluna, né? Entendi. Então a gente treina bastante, a gente está sempre preocupado com essa prevenção de lesões. E no caso, o que o Pilates contribui para que você consiga ter um desempenho maior nessas corridas? Então, ele contribui trazendo um fortalecimento muscular grande, né, assim do corpo todo, e principalmente do core, que é o centro do corpo, que a gente chama, né, onde é o abdômen, a lombar e o quadril. A gente tendo essa região estabilizada e forte, a gente consegue mudar de direção rápido, brecar, né, quando precisa, saltar ou então rastejar no chão, que isso tudo que a corrida de montanha exige. Então, a gente está vendo algumas fotos, né, no vídeo aí da Alice. Acho que as fotos que você trouxe são praticamente suas ou são grupos? Não, são suas, são né? minhas, Então, e eu tô vendo ali, você tá falando, né? A gente tá vendo você no meio de uma natureza maravilhosa, né? Nossa, que delícia! Acho que deve ser muito mais prazeroso, né? Do que você tá correndo aí no asfalto, em algum lugar assim. Mas eu tô vendo você em paisagens belíssimas ali, dentro de rios, no mar, como que é? Então, correr na rua é muito bom também, né? Assim, é gostoso. Mas correr nesses lugares é muito bacana porque a gente conhece uma cidade nova e a gente entra no mato mesmo, no barro, a gente cai na lama,
você afunda o pé, só sai o pé, o tênis fica lá na lama. Então, o contato com a natureza é muito bacana. Então, chega no fim de semana, a gente trabalhou a semana inteira e vai para um lugar desse, é muito prazeroso. Nossa, imagino. E eu tô vendo você com um monte de pódios aí, né? A sua carreira sempre foi tão vitoriosa assim? Não é bem assim, né? Que eu não sou uma atleta de ponta, nem nada, né? E assim, as corridas de montanha, elas têm uma restrição quanto ao número de pessoas, né? Então, no máximo 300, 400 pessoas, porque há aquela preocupação em não degradar o meio ambiente, né? Existe essa coisa da gente deixar o ambiente quase próximo do que era quando a gente chegou, né? Então não tem tanta gente. E não tendo tanta gente na minha faixa etária, aí eu consigo subir no pódio, né? Que delícia! Esses pódios são tudo de faixa etária. Né? Há quanto tempo que você pratica? Há 12 anos. 12 anos. 7 anos de corrida de montanha. Né? Muito bacana mesmo. E para praticar esse esporte, Alice, tem que ter equipamento específico, como que é? Porque, né, afinal de contas, a gente está vendo aí que são terrenos diferentes também, né? Isso, a gente precisa usar, inclusive agora, eles exigem que a gente leve a própria água, né? A gente leva nessa mochila de hidratação, porque até pensando mesmo no meio ambiente, de a gente tomar água no copinho e jogar no mato, né? Então isso não é legal. Então a gente usa essa mochila. Nós temos também um manguito que a gente coloca. Deixa eu ver. Pode? Ele não está aqui, o manguito. Você não trouxe? Não, o que mais não tá. que teria para gente? Tem uma coisa muito importante é o tênis de trilha. Né? Olha lá o tênis. Que não pode ser um tênis comum, senão a gente não para em pé, né? Tem Esse que tá tênis, todo... ele tem uma distribuição ranhura, né? aqui de ranhuras que não deixa você escorregar, né? Porque a gente sobe por lugares ou com barro, ou pedra solta, ou areia, então precisa ter uma estabilidade do tênis. Então, basicamente, pode falar, desculpa. Tem que ter, então, alguma coisinha mais direcionada, mas quer dizer, você tem que ter um equipamento um pouquinho mais específico. Isso. Não que o tênis comum impeça, né? Mas esse tênis ajuda bastante. A não dar tanta lesão, não cair, não escorregar. Evita mesmo. E aqui, isso aqui é carboidrato em gel, que a gente usa nas corridas de rua também, né? As corridas de montanha a gente trabalha mais força, então normalmente a gente precisa mais do que nas corridas de rua, né? Porque você acaba... o organismo, acho que o organismo pede, precisa antes, porque você acaba com o seu com o carboidrato, né? Que você tem, e aí você precisa repor, né? Então a gente quase sempre usa. Basicamente, Alice, uma pessoa, por exemplo, que quer treinar, que quer começar a correr em montanha, qual é a preparação que ela tem que ter antes para poder enfrentar uma prova dessa? Então, na minha assessoria de corrida, eu procuro instruir, né, os meus alunos que querem fazer essa prova. Primeiro a gente faz um trabalho de base, focando no fortalecimento muscular, e uma coisa muito importante também é a propriocepção, que é onde a pessoa trabalha bastante o equilíbrio, né? A gente trabalha muito em superfícies instáveis, que é para a pessoa fortalecer os estabilizadores do tornozelo, do joelho e da coluna, né? Aí, tendo esse trabalho de base, a gente começa a trabalhar a resistência do aluno em subidas, né? Em esforço mesmo. E isso tudo direcionado não numa academia específica, mas na própria natureza, esse treinamento que você faz? Ou não? Você utiliza a academia também como suporte? Também. Eu tenho uma academia, né? Um estúdio de pilates, junto com uma parte de cardio, né? Que eu trabalho lá, e eu trabalho também lá na USP, né? Como assessora de corrida. A gente se encontra lá 3 vezes por semana, e também quem não pode ir lá para a USP, vai lá para a academia que eu tenho, né, e que eu dou aula lá também. A gente trabalha no sistema de planilhas, né? Mas normalmente esses encontros lá na USP,
eles são importantes porque a gente sempre traz alguma coisa a mais, né, para o pessoal que gosta de correr montanha. Né? Então, um treino de rampa lá mesmo, né, o treinamento funcional. Bacana. Né, Alice, direcionado especificamente à mulher, né, olhando pelo teu ponto de vista e tal, quais seriam os benefícios, principalmente quando a mulher começa já a envelhecer, a ter um processo de envelhecimento, começam-se alguns assuntos que antes não existiam, osteoporose e tal. Qualquer idade, a mulher em qualquer idade, ela está apta não estou falando ser uma vencedora como você, ganhar milhões de prêmios, mas assim, a praticar mesmo o esporte. Sim, sim, assim, né, a mulher jovem, né, assim, assim, indiscutível, né, os benefícios que traz, né, emagrece, traz força muscular, mas a pessoa de mais idade, passando dos 50 anos, onde vem a menopausa, tudo, é muito importante o esporte, né, a atividade física, a corrida até, porque a corrida é um esporte onde se é comprovado, né, que você perde mais peso, né, e isso é importante porque na menopausa a mulher começa a acumular mais gordura, né, corporal, e então é muito importante. Para a osteoporose também, né, a gente precisa de ter impacto nos ossos para que seja formada a massa óssea e com isso prevenir a osteoporose. Né? E também aquela fase em que a mulher passa com a falta de hormônios, né, que vem nessa fase, é muito importante a atividade física, porque isso dá uma equilibrada, ela previne também a depressão, né, meio comum nessa fase, né, uma nova fase dela, e também, assim, tem o social, né, ela conhece um monte de pessoas que vão correr com ela, tudo, então isso traz bastante benefícios. Bacana, muito bom mesmo. Bom, Alice, eu queria te parabenizar pelo trabalho, tá? Obrigada. É um orgulho pra gente ter uma mulher aí igual você, né, liderando outras também, incentivando o esporte, muito bacana, viu? Obrigada. Parabéns. Se o pessoal quiser entrar em contato com você, faz como? Então, assim, eu tenho o meu celular, né, se quiser conversar comigo sobre assessoria de corrida, sobre pilates, né, é 11, né, que é lá de São Paulo, 8397-9721. Tá, e assim, eu queria falar que assim, Você tem Face, alguma coisa? Não? Tenho Face. No Face acha você como? Alice Naleto. Alice Naleto, olha só, gente, mais fácil hoje, né, do que... eu tenho certeza que ninguém anotou o telefone, então vai no Face, Alice Naleto, com 2 T's, né? Com 2 T's, procura lá, você já acaba trocando ideias com ela, quem sabe também você não passa a ser um praticante aí de corridas de montanha, né? Então, eu queria agradecer, né, a chance de estar aqui. Queria falar que assim apareceu aí nas fotos as minhas colegas também que praticam, né, um pessoal muito bacana, né, os meus amigos. E eu queria agradecer também uma pessoa que acho que se não fosse essa pessoa eu não estaria aqui agora, que é a pessoa que tirou essas fotos, né? É o meu amigo Cláudio Dourado, ele me acompanha e vai tirando as fotos, então, assim, é difícil Assessor perfeito, né? Isso aí. É difícil ter umas fotos dessa no meio do percurso, tal, né? Porque os fotógrafos ficam sempre na chegada. Sim. E ele não, e ele tá lá correndo junto, caindo, tirando fotos, se sujando. Maravilha, obrigada, viu, Alice? Obrigada a você.